Testando. Bom dia. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Bom dia, Fabiana. Tudo bom? Bom dia, tudo bem. Tudo bem, maravilha. Tava olhando aqui o teu roteiro. É mais para contar a tua história mesmo, a gente contar um pouquinho da tua história, a gente conhecer um pouco melhor, a galera conhecer um pouco melhor. E aí no final você tem espaço também para divulgar a tua agência, falar do teu trabalho, tá? Mandar as pessoas para lá. Eu vou iniciar a transmissão. Deixa eu só pegar um negocinho aqui, peraí. Tá bom, sem problema. Peraí, um minutinho. A live é legal porque daí tem uma condução, né? A gente vai falando. Ah, sim. A ideia é essa, porque aí, a ideia não é ficar preso ao roteiro. Se você tiver algum assunto que você estiver explorando, eu vou fazer perguntas em cima dele e a gente vai conversando. A ideia é uma conversa, não é uma entrevista, né? Então, mais pra gente bater um papo sobre marketing e a galera ouvir ele. Tá, beleza. Não sei se chegou a ver os outros episódios e tal, mas... Dei uma lidinha. Acho que na terça, hoje é sexta, na quarta, eu falei com o Ricardo Abdala, do Senar, do CNA, bem legal também. Esse eu não vi, foi terça-feira. Foi quarta-feira. Falei com o Nicodemos também, consegui fazer ele se soltar, ele é meio fechadão, né? Vou assistir. Super legal também. Mas beleza, vou transmitir aqui. Vamos lá. Tá legal o meu som, tudo certinho? Tá legal, tá perfeito. Então tá bom. Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Marketing Digital e Agronegócio. E hoje eu tô com uma convidada especialíssima, uma colega e concorrente, eu gosto de trazer concorrente aqui pra gente conversar sobre marketing digital, a Fabiana Lima. Bem-vinda, Fabiana. Bom dia, pessoal. Obrigada, bem. Na verdade, concorrente não, né? Na verdade, a gente é concorrente, mas é concorrente de... Como que a gente pode dizer? É uma concorrência saudável, uma concorrência que a gente ajuda o mercado, né? Acho que é o grande objetivo de todas as agências de comunicação e todas as empresas que trabalham com isso é a gente educar o mercado. Esse é o nosso grande objetivo. E para isso, a gente precisa unir forças. É isso aí, por isso que eu gosto de você, Fabiana. Aí, tá vendo? É bom assim a gente dividir, obrigado por ter aceitado. E galera que tá chegando agora não sabe nem o que é isso aqui. Basicamente é o seguinte: a gente tem um podcast e esse podcast ele é patrocinado por duas pessoas, duas empresas. A Chá Social, uma agência de marketing digital para o agro, e a Lead Cultura, que é uma escola, é um lugar de fomento, de conhecimento, de troca de profissionais de marketing digital dentro do agro. Então lá tem cursos, tem mentoria, tem um monte de coisa legal lá. Então se você quiser conhecer, é só acessar leadcultura.com.br ou chasocial.com.br, você vai conseguir encontrar a gente lá. Mas não vamos ficar falando do patrocinador, vamos falar de você, Fabiana. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, onde o marketing e o agro se encontraram aí na tua vida e como é que você chegou a ter esses dois trabalhos, né? Tanto na agência, né? Que eu vou até ler aqui para a galera, ó. Eu gosto de escrever porque aí eu não lembro. Diretora na estratégia agrocomunicação e
ainda no Minuto da Terra, o canal do Agronegócio. Eu queria que você contasse uma história, como que você chegou até esses duas empresas aí. Dois mundos, né? Ah, legal a gente fazer esse contexto, né, da onde a gente veio, porque assim, a gente vai construindo o nosso futuro no hoje, né? E a gente não chegou aqui, acordou e disse, vou trabalhar com marketing, eu vou trabalhar com agro, principalmente. Então, assim, bem, eu comecei na RBS, que é uma afiliada da Globo aqui no Rio Grande do Sul. Eu comecei lá como contato comercial, então seja na parte comercial, e aí foi uma escola, porque foi onde eu aprendi um pouco principalmente do mundo de veículo de comunicação, né, como funcionava, e aprendi lá a gente fazia parte tanto de atendimento, quanto comercial, quanto produção, quanto edição, quanto estratégia, e aí quando eu entrei lá, eu fiz a minha estratégia de venda. Foi esse o primeiro... Aliás, vamos falar uma coisa, né? Marketing, as pessoas precisam entender o que é um marketing. Depois eu quero até dar uma faladinha um pouquinho melhor. Mas, assim, o primeiro conceito do marketing é que o marketing é venda. O objetivo do marketing é venda. Acho que a maioria das pessoas às vezes não entende muito bem isso. E, assim, eu fui, então, fazer a parte comercial. E, para mim, trabalhar a venda dentro de um veículo de comunicação, naquela época, para ter uma ideia... 30 segundos no Jornal do Almoço ou num horário nobre como o Jornal Nacional, por exemplo, vamos dizer que estaria mais ou menos hoje uns 5 mil reais, né? Então, era super alto o valor. E aí, o que eu fiz? Eu desenhei a minha estratégia de venda. Eu peguei programetes direcionado para o agro, porque a nossa região aqui, eu fico em Passo Fundo, tá, pessoal? Na região do Rio Grande do Sul, é uma região totalmente agrícola. E aí, eu peguei e fiz um projeto para mim trabalhar dentro desse segmento. Por quê? Porque eu tinha lá o Campo e Lavoura, que é um programa que ainda tem hoje na Globo, né? Globo Rural. E esses dois programas eram para o agro e ele era cedinho da manhã, 6 da manhã, eu acho que ainda é. Eu não consigo mais acompanhar a TV, não sei se tu consegue, mas acho que o mundo tá totalmente diferente hoje, 6 né? da manhã. 6 da manhã. Era 6 da manhã. E aí eu fiz uma lista de empresas aqui do agro que poderiam ser patrocinadoras desse programa. E aí foi onde eu comecei a me envolver com o agro, um pouquinho dele, né? E aí depois disso, quando eu vendi todas as cotas, eram 4 cotas, eu vendi tudo, eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, eu vou criar um programete dentro do programa. E eu criei um programete chamado Minuto da Terra, que é um projeto que a gente tem até hoje. Então, o Minuto da Terra tem 25 anos, a Estratégia Agro tem 20 anos. E a gente trabalhou isso aliás, o Minuto da Terra tem um pouquinho mais, porque eu fiquei 10 anos na RBS e a estratégia tem 30 anos praticamente o Minuto da Terra. E aí a gente começou a trabalhar voltado assim com o agro. O que aconteceu? Eu comecei a trazer depoimentos de especialistas para a TV, né? Era um minuto rapidinho sobre questões técnicas, sobre depoimentos de produtor, de professores da Faculdade de Agronomia, da Embrapa Trigo que tem aqui. E aí fui conhecendo bastante sobre a parte técnica do agro. E foi onde eu me envolvi muito com o agro. Quando eu saí da RBS, a minha agência já se posicionou como uma agência focada no agronegócio. Naquele primeiro momento, eu tinha alguns clientes já do próprio, que eu trazia da carteira da RBS, né, como clientes de varejo, mas a gente já se posicionou como uma agência do agronegócio. Então, foi muito fácil a minha entrada nesse sentido, né, bem importante a gente dizer que hoje o agro é pop, hoje o agro é top, mas assim, vamos voltar um pouquinho, há 20 anos atrás, gente, era assim, é super difícil, assim, a gente sabe as peculiaridades do agro, sabe que é um mercado que ainda é mais conservador, apesar de a gente estar numa transição de gerações e tá aí no mundo digital, né? Mas assim, a gente sabe quais são as características. Naquela época era um pouco mais desafiador, principalmente porque os recursos eram diferentes, as ações eram diferentes, então já era, né, difícil de você atuar nesse segmento. Então, mas eu me apaixonei pelo agro, pelas pessoas que trabalham com agro, pelo conteúdo, pela forma como a gente consegue comunicar dentro do agro. E aí, estamos aí até hoje, focado hoje 100% no agro, né, já há um bom tempo, e tocando aí os desafios que aparecem, que são diferentes, mas são desafios também.
Legal, sensacional. Eu sempre incentivo a galera, Fabiana, a anotar, porque eu anoto tudo que as pessoas falam aqui, porque vira uma consultoria, né? Então, se você está ouvindo a gente, tá vendo a gente, anota aí, porque isso é legal. O que eu gostei da tua jornada, que eu achei legal, é que, beleza, você foi lá e desenvolveu a estratégia de venda lá para o Globo Rural e tudo mais, e aí, beleza, acabou. Aí você estava inquieto, falou, não, preciso fazer alguma coisa, e criou o Minuto da Terra. Isso é legal porque mostra que o profissional de marketing, de vendas e tudo mais, ele precisa estar sempre criando uma coisa nova, ele precisa estar sempre. Não, né? É uma inquietude, né? A gente tem uma inquietude do marketing que é impressionante, né? E aí, muito legal isso. E aí você viu dentro de um espaço uma oportunidade, né? Dentro de uma lacuna de tempo, uma oportunidade. E ele está aí para falar que não era uma oportunidade boa, existe há 30 anos, né? É verdade. Mas bem assim, até para complementar essa tua fala, essa inquietude que existe no profissional do marketing, na verdade, é uma inquietude que existe hoje no ser humano. Precisa existir. Gente, a gente tá numa mudança de era tão grande que, assim, se você não se desafiar, se você não enfrentar esses desafios, não se provocar, não evoluir, você não vai acompanhar essas mudanças. Pensa que antigamente eu me formava, sei lá, eu me formei em administração com ênfase em marketing, daí fiz uma pós-graduação em marketing estratégico, e era isso, me formei, tô pronta pro mercado, beleza, vamos lá. Cara, hoje a gente tá em constante formação, em constante evolução, e quem não entender que a gente precisa mudar a forma como eu estava fazendo antes, já nem mais funciona. Isso é muito, ao mesmo tempo que nos assusta, nos desafia, tem que nos desafiar, e o desafio também te motiva, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos, aceitando e olhando para essas mudanças para que a gente consiga realmente evoluir como ser humanos, como profissionais, né? Eu concordo 100%, porque se a gente pensar que tecnologia e marketing são dois setores que estão sempre em transformação. Exato. Não tem outro setor, além desses dois, que estão em constante transformação, a não ser esses dois. Porque se a gente pensar no setor agrícola, lógico, está transformação, tem tecnologia chegando e tudo mais, mas é um desenvolvimento que leva tempo, às vezes anos, para você conseguir provar uma tese, ela ir para o campo e aí ela começar a popularizar. Já a marketing, não. Lançou uma ferramenta nova, tá todo mundo indo lá para ver como funciona. Se ela vingar, a gente tem que estar pronto. Se não vingar, a gente tem que ir para a próxima e assim por diante. E tecnologia também, o pessoal está sempre desenvolvendo novas tecnologias. Veio o IA, já saiu o IA com inteligência artificial com várias ferramentas embutidas nela. Rápido de ferramental, por exemplo, para N profissionais, né? Mas sensacional, sensacional. E aí você falou que começou, né, literalmente ainda era tudo mato, né? Sim. Não tinha ainda muita tecnologia e tudo mais. E qual eram os desafios? Porque eu imagino que os desafios talvez não sejam só das estratégias serem diferentes, mas também de acessibilidade até o produtor, né? As estradas eram piores, o deslocamento era pior, os carros eram diferentes, né? Não tinha tanta tecnologia no carro para aguentar, para chegar lá no seu luminho, né? O famoso Sim. na estrada, na estrada de terra. Como é que foi esses desafios no início? Qual era o comportamento do produtor? Acho que é legal a gente conversar sobre isso. Então, olha só, os desafios com relação à comunicação, primeiro que eram poucos acessos a informações. Na verdade, eu acho que no geral, não só o agro, mas assim, os acessos eram limitados às informações, né? A gente tinha aí, então, a própria RBS, o TV, né? TV aberta, rádio, jornal, revista e algumas placas de estrada. Então, tipo, em nível de comunicação, nós tínhamos poucas opções, poucos acessos. Limitado ao uso da internet naquela época, tipo, o produtor não tinha muito acesso à internet, né? Então, o que se fazia, assim, com relação à comunicação? Ou tu trabalhava rádio, que ainda é uma dos veículos mais importantes nesse meio do agro, TV, e a gente chama de dia de campo, fazia muito dia de campo. Então, ela fazia as ações. O que é isso? Às vezes, assim, até a visão de quem não trabalha com agro,
ainda tem um pouco dessa visão meio que equivocada de acesso à informação. Claro que hoje todo mundo tem acesso à informação o tempo todo, né? E principalmente assim, no campo é incrível. Mas antigamente o pessoal achava que até o produtor ele não tinha tanto acesso por não ter acesso à internet, por estar mais distante da cidade. Mas com esses dias de campo, o que era dias de campo? Era uma educação para o produtor e para o segmento. Então, assim, as grandes empresas levavam conteúdo lá nesse dia, treinavam os produtores, fazem isso até hoje, às vezes levando produtores para fora do Brasil, provocando mudanças de pensamento, trazendo informações de tecnologias. Eu vou te dizer que a tecnologia começou primeiro no agro, viu? Tipo assim, ó, o agro, ele é proprietário de grandes tecnologias, porque ela está embutida na semente, ela está embutida no produto, máquinas, né? Então, assim, o agro eu acho que é um provedor, assim, de uso de tecnologia. Então, esses primeiros desafios. Perfeito, se eu não me engano, acho que o primeiro trator autônomo foi em 2006. Uhum. E o primeiro carro autônomo, 2012, por aí. Exatamente, para você ver, o agro já, assim, ó, é o teste da tecnologia. Então, esses eram os primeiros desafios com relação à questão de comunicação, né? Outro grande desafio também era a questão, como tu falou, o comportamento, né? Então, esse comportamento do produtor, até das empresas que trabalhavam com o agro, né? Entender como atingir esse produtor, como fazer com que ele utilizasse seus produtos, sua marca, enfim. Então, esse também era um dos desafios. A participação feminina também no agro, várias situações, como eu sempre tinha que estar, eu tinha cinegrafista, então eu tinha, né, o cara que trabalhava comigo junto ali de produção, e a gente percebia essa diferença muito grande. Te dizer, às vezes, assim, vou até dar um exemplo, às vezes até assim, diferença de tratamento, quando era um homem falando com outro, e aí no agro também tinha isso. Mas assim, o maior desafio que eu vejo, não só naquela época, ainda hoje, é essa questão de provocação de mudança de mindset, sabe? De pensamento, de comportamento. Naquela época era uma e aí tinha esse desafio, agora tem uma outra também, que a gente também precisa provocar, sabe? Eu acho que nesse sentido, os desafios que eu enfrentei naquela época, formas de comunicar, formas de atingir esse produtor e essa linguagem mais simples do agro que existe até hoje e que, na verdade, hoje tomou conta de todas as comunicações, né? Você cada vez mais, assim, eu vejo que a palavra-chave hoje é a vulnerabilidade. Você conecta com outras pessoas através disso. As pessoas se conectam, às vezes, maquiando, tomando café da manhã, mostrando o seu dia a dia, né? E o agro também não é diferente, assim, é mostrar o simples que acontece hoje. Então, assim, esse é um grande diferencial, que antigamente a gente tinha aquela coisa mais maquiada, né? Então, eu venho do veículo de comunicação, eu posso dizer que para a gente fazer uma produção, seja no agro, ou seja em qualquer outro, um produto de beleza, por exemplo, qualquer outra, eu precisava produzir com ator, eu precisava ter um comercial super produzido, eu pegava atores para fazer o papel do produtor. Pense. Então, tipo assim, hoje não, hoje eu preciso trazer a realidade, né? Então, isso foi uma grande evolução, assim, sabe? Entendi. Puxa, que legal. É legal dizer isso. Eu tava com uma conversa essa semana com um cliente nosso, e aí a gente falou, olha, a gente vai produzir alguns vídeos, assim assado, a gente vai desenhar o roteiro para vocês. Aí ele falou assim, a gente precisa ver isso com antecedência, porque a gente vai pegar algum ator, alguma coisa. Eu falei, não, você vai entrar você com o celular falando mais ou menos aquilo que a gente direcionar, porque não vai ser nem um roteiro escrito, script, vai ser só um roteirinho para você não se perder, mas você vai ter que falar do coração mesmo. Exato, é isso aí que conecta, né, bem? É isso que conecta, né? As pessoas estão nas redes sociais, estão no marketing digital para se relacionar, para relaxar, para estar aproveitando aquele momento ali de absorção. Então, tipo assim, não adianta tu querer colocar no teu Instagram fotos de teu serviço e produto. Você tem que colocar o que isso causa, qual é o resultado. É o meio que conecta, né? Não é o
o produto final, assim, não transforme aí seu Instagram num catálogo de produto, né? E aí, falando de relacionamento, como é que a gente se relaciona? Com pessoas. E esse aí é o maior desafio, né? É verdade. E falando ainda dos meios tradicionais, que é TV, rádio, jornal né, os outdoors, placas, mudou um pouco a maneira do jeito que fazia antes, mesmo nesses meios tradicionais hoje. Mudou a maneira de se comunicar nesses meios e de medir os resultados desses meios com essa mudança, ainda falando de meios tradicionais, antes da gente entrar no digital. Eu tenho uma curiosidade quanto a isso, particular mesmo, de entender se, não, continuam fazendo a mesma coisa, medindo do mesmo jeito, ou essa TV, rádio, jornal e outdoor, placas, evoluiu também a maneira como se metrifica ou até produz tudo isso? Mudou totalmente, bem. Totalmente. Mudou, assim, o marketing em si, óbvio, não mudou, mas a forma de comunicar, ela mudou totalmente. Mudou, assim, antigamente, então, na TV, como que eu media, por exemplo, o resultado, o público-alvo, tudo isso? Era por pesquisa de Ibope, então uma pesquisa ampla. Como que eu sabia que lá no Campo Lavoura, no Jornal do Almoço, Jornal Nacional, por exemplo, eu tinha produtor? Então, eu tinha uma faixa etária que me dizia que lá o público X, de idade X, hábitos de consumo estava lá, mas eu não tinha essa assertividade que eu tenho hoje. Né? Hoje eu consigo ter, inclusive, exatamente o que ele consome, quanto por cento daquele público. Então, eu poderia ter, sim, um percentual do produtor assistindo o Jornal do Almoço, mas eu não tinha o percentual total, né? Eu sabia que lá eu tinha, sei lá, 10% público o público agro, o restante era público aberto, era público diverso, né? Então, mudou totalmente a forma de tu comunicar, assim, inclusive a forma de tu se posicionar, né? Então, antes eu trabalhava, por exemplo, eu ia falar, sei lá, um produto, falava do produto e falava exatamente o benefício, ou falava, enfim, eu não falava qual era o resultado que ele trazia. Entende? Hoje eu falo do resultado, do impacto, qual a dor que ele resolve, né? Então, para depois falar do produto. Geralmente a gente começaria aí qualquer comercial falando do produto em si, né? Esse produto foi desenvolvido assim. Né? Olha, compre, exato, produto. Exato. Então isso mudou muito, assim, as pessoas não querem saber quem eu sou, o que eu faço, mas sim aquilo que eu dou de resultado para ela. É isso que ela quer saber, sabe? Tipo, o que o meu conteúdo pode transformar na vida dela, pode ajudar a vida dela. É nesse sentido, né? Entendi. Assim, questão de experiência, né? O que eu percebo? Eu sempre gostei de pequenininho, de comercial. Então eu via que começava, né? Eu vim dos anos 90, então você começava ali a pensar que primeiro era produto, depois começou uns comerciais e algumas outdoors mais inspiracionais, que era muito mais, né? Aí a gente tá falando de Cannes aqui, né? Puxa, de premiação, que tem que causar emoção. E depois ele veio falando mais de experiência, que veio a era dos influenciadores. Agora, é difícil você ver um comercial que não tem um influenciador ligado, uma pessoa ali, que vai falar um pouco do produto, mas vai falar da experiência com o produto, né? Então, que é a vulnerabilidade que você falou, né? Eu achei que seguiu essa evolução, assim, a minha percepção. Perfeito, exatamente isso, né? Era produto, hoje é experiência e a humanização, né? Exatamente isso. Bem Legal. Perfeita a tua linha do tempo aí. Eu sempre fui fã de comercial, então eu acho que eu percebi alguma coisa, né? Eu gostava, né? E assim, pensando em questão o off, né, e o on, como é que foi essa introdução do on em toda essa sua jornada do online e que desafios você enfrentou teve algum tipo de receio de entrar no on, de falar, puxa, o produtor não tá lá, aconteceu isso, teve que ter uma transformação de mentalidade para você também, que veio do mundo off? Olha só, pra mim, eu sempre fui uma visionária, eu posso dizer isso, porque, tipo assim, Legal. quando eu tava lá na TV, então, tipo, eu visualizei como que eu poderia, então, atingir esse público, como que eu poderia inovar, então, eu busco sempre isso.
A gente foi, durante muito tempo, uma agência off, né? Atendendo, então, as necessidades, que era aquilo que eu comentei contigo, bastante dia de campo, bastante outdoor, bastante folder, material gráfico, campanhas de rádio, jornal, TV, tudo isso. Essas eram as formas com que a gente comunicava no agro, né? E o desafio para online, essa mudança para online, ela foi acontecendo aos poucos, com bastante receio, tipo assim, várias empresas assim do agro não tinham às vezes, nem site, nem usavam Facebook na época. Então, para nós também a gente foi acompanhando essa mudança aos poucos. Onde que foi a virada de chave? Foi ali na pandemia mesmo, né, onde a gente percebeu que nós estávamos muito no offline, muito fazendo evento, muito buscando esse relacionamento lá com o físico, e aí veio a pandemia. O que a gente teve que fazer na pandemia, cara? Como todo mundo, abraçar, ou eu abraço e enfrento o problema, né? Ou eu enfrento o problema e busco sair uma solução dele, eu vejo o lado positivo dentro dessa situação negativa, ou realmente a gente morre junto com o problema. Então, o que a gente fez? A gente começou, cara, vamos fazer esses eventos online. E assim, foi muito legal, porque tipo, a gente tinha pouquíssima experiência, assim como todo mundo, né? Mas como a gente fazia muito físico, a gente não tinha quase nada de experiência. E a gente fez a primeira convenção online que a gente fez foi para uma empresa com 380 funcionários. O palestrante foi o Clóvis de Barros Filho, ele estava em São Paulo. A gente colocou um humor, né? O cara estava lá no Rio de Janeiro, um show de humor, e uma banda aqui do Rio Grande do Sul, tudo online. Cada funcionário estava em um lugar do Brasil. Então, assim, a gente fez um trabalho assim, muito legal de integração. Usamos as ferramentas, né? Fez um convite, fez um grupo da convenção, disparou no WhatsApp. Então, tipo assim, a gente se reinventou, Entendi. sabe? Então, assim, depois disso, a gente fez vários outros e começou a trabalhar ali durante aquele ano de pandemia, com muitas ações online, lives, enfim, se reinventou nesse sentido e aí começou a trabalhar com o marketing digital. Essa percepção que o produtor não estava e não está, ainda tem um pouco, tá bem? Não sei se tu enfrenta isso. Tipo assim, eu escuto às vezes, tipo, o produtor não tá no digital ou ele não vai comprar no digital. O produtor não vai comprar, eu tenho que estar lá e tal, assim, realmente, o produtor não vai comprar no digital, mas ele vai acessar você. Ele vai acessar você e ele vai comprar através do digital. Não tem mais como tu pensar diferente. Se a tua equipe não estiver preparada, eu digo a equipe comercial com o marketing. O comercial com o marketing tem que andar junto. Se a equipe não entender que o marketing digital é um aliado das vendas, gente, sério, não tem como voltar. Vai tá perdendo venda, tá perdendo resultado, tá perdendo desempenho. E vou dizer mais, o vendedor, ele não é mais um vendedor, ele é um consultor, ele tem que entender do cliente, ele tem que entender do mercado, ele tem que entender do marketing, ele tem que entender da concorrência. Ele é um especialista, sabe? Acho que esse título assim de vendedor já nem cabe mais, ele tem que ser um especialista. E entender principalmente... Ele é um agente de relacionamento, né? Uhum. Ele é um agente de relacionamento. Uhum. E a empresa que não entender ainda, que precisa andar junto com isso, vai ficar para trás, sabe? Não dá, a gente está no melhor momento de acesso às pessoas, de acesso ao produtor. Todo mundo tem o celular na mão. E o produtor tem acesso ao celular na mão e está enfrentando essa mudança não só de comportamento e pensamento e tudo isso, mas também de geração. Eu converso com o filho, eu converso com a esposa, eu converso com o pai, com o avô, todos eles estão na propriedade. E o filho está entendendo a propriedade como uma empresa. Essa visão, assim, que antigamente eu percebia muito isso, né? Tipo, quando eu entrei no agro, geralmente as famílias mandavam os filhos, os jovens, para fazer arquitetura, medicina, menos trabalhar com agro, porque realmente era extremamente difícil. Não tinha toda a mídia deixa tudo muito bonito, a gente sabe disso, né? Não tinha toda essa questão e era difícil mesmo, não tinha acesso, não tinha conforto. Hoje o pessoal troca a cidade pelo agro, certeza absoluta, assim. Semana passada eu estive em Vacaria, numa sementeira,
e a esposa lá do produtor, do sementeiro, ela criou todos os filhos, ela fez a fazenda ali dentro da UBS, dentro sabe, às vezes a maioria antigamente não fazia isso. Trabalhava, morava os filhos e a esposa moravam na cidade e o produtor trabalhava lá no campo mesmo. Tinha só os assentamentos dos funcionários ali. Exato, e ela não, ela criou lá. E assim, e foi muito legal a experiência vendo eles assim no dia a dia e trazendo essa mudança de visão, sabe? É uma mudança de visão gigantesca. É um negócio que você se surpreende, assim, os processos, o comportamento, a condução extremamente profissional. E por isso que a gente tá vendo aí grandes empresas cada vez maiores e com números aí absurdos, assim, de crescimento, né? Não, e é verdade mesmo. A gente estava até comentando aqui, eu e uns amigos meus, a gente estava perto de uma fazenda ali de pecuária, e a gente estava vendo que a sede, um amigo nosso até trabalhou naquela fazenda, a sede era tudo de tijolinho à vista, e todos os assentamentos também eram de tijolinho à vista, então as casas eram iguais, desde do dono da fazenda até todo mundo que trabalhava lá. Então, era assim, tipo eles estão se vendo como iguais, né? A mídia prega muito, o trabalho escravo, não sei o quê, e é um trabalho difícil, bota o pessoal lá com um salário pequeno. Mas não, a estrutura é muito, muito bonita, muito bem cuidado. É a mesma estrutura do dono, é a mesma estrutura do funcionário ali dentro da fazenda, da sede. Eu achei sensacional, assim, como era bem cuidado, assim, sabe? Sim, é um negócio, né? E essa visão empreendedora que o jovem tem trazido assim para dentro do agro, não que o produtor não tenha isso, mas assim é mais preocupado assim com relação à própria produção. Hoje os desafios são vários, né? Sempre foram, mas assim o produtor hoje ele precisa entender da estratégia, ele precisa entender de gestão, ele precisa olhar o cenário, ele precisa olhar o preço, ele precisa olhar a qualidade. Então é toda uma gestão completa, né? Então quando entra esse filho do produtor mais preparado e olhando esse negócio como um negócio, a propriedade com certeza ela se transforma, né? E a gente vê um cenário gigantesco aí dessa entrada desses jovens nesse mercado cada vez mais, e a gente vê essa mudança aí da tomada de decisão, inclusive, sabe? A tomada de decisão hoje não está exclusivamente só com o produtor, ela está realmente transitando aí entre, né, o produtor, o avô, o filho e a esposa participando atualmente, assim, ativamente, digamos, no negócio, sabe? Isso é legal. Perfeito, perfeito. O que eu costumo dizer, assim, é que é uma sinergia, né, entre a gestão intuitiva da pessoa mais velha e a gestão metodológica que os jovens estão trazendo para dentro do agro, para tornar um negócio que tenha a intuição e a vivência, a experiência do mais velho e a tecnologia, a inovação e até a vontade de fazer diferente, melhor, mais rápido do jovem. Então, a gente está tendo essa sinergia em alguns lugares e alguns conflitos também. Muito. O desafio hoje, né, falando desses conflitos que tu comenta, é justamente essa questão aí, até da sucessão, né, que é um dos grandes desafios aí do setor, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que isso é muito legal, muito rico, e a gente vê essa mudança, a gente também, como profissionais, né, desse segmento de marketing, vê o quanto é desafiador para nós, porque a gente está falando aí que hoje a gente tem uma transição na tomada de decisão, né, entre avô, pai, filho, esposa, né, todo mundo aí nesse contexto, cada um com um perfil diferente. Como que a gente comunica para todo mundo? Né? Por isso, assim, eu vou dizer que a grande chave, onde a gente vira essa chave hoje, é entender dessa mudança de comportamento, é entender de comportamento humano. Quando você entende de comportamento humano, todas as suas estratégias, elas vão convergir para um resultado. Esse é o grande desafio, assim, dos profissionais de marketing e do próprio marketing, né? Entender do comportamento humano, sempre foi. E aí para nós também, ao mesmo tempo que é legal, né, porque a gente vê essa mudança aí, a gente se empolga e consegue visualizar isso, como que a gente comunica? Como que a marca comunica para esses perfis? Todos eles juntos, né? Não, é sensacional, é verdade.
E é aquilo que você falou, o que eu achei legal, né, de tudo que você está falando, é que você sentiu aquela lacuna lá atrás para abrir o Minuto da Terra, e aí você também, na pandemia, já falou, não, vamos lá, vamos, né, você junto com o teu time, claro, com a tua empresa, já falou, não, vamos, enxergamos uma lacuna aqui no digital, a gente precisa preencher ela, a gente precisa se movimentar, e isso também tem a ver com o que você falou da vulnerabilidade. Quando a gente está mais vulnerável, como épocas como a pandemia, que é um momento triste, um momento de um pouco de bate aquele desespero, né? Aquele negocinho no coração, você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, no momento de vulnerabilidade, tem aquela questão de transformação, né? E isso tanto na tua vivência, como também nas estratégias que a gente vai propondo para o cliente. Quanto mais vulnerável o cliente se torna, mais ele conecta, mais ele também se renova ou entende melhor o público dele e às vezes até cria novos produtos ou novas frentes aí de trabalho, né? Que é o que a gente está vendo acontecer. Grandes empresas, grandes indústrias, por mais que tenha começando a ter os seus próprios portais de relacionamento, de pontos, onde a Orbia foi o primeiro, mas tinha muitas, a gente já ouviu aqui conversas de que tinha muitas empresas que também tinham o mesmo projeto que a Orbia, mas não lançaram por receio, porque eles não se proporam a ser vulneráveis. Exatamente. E aí alguns vulneráveis acabam transformando o mercado, né? E assim, ó, a vulnerabilidade nos torna forte, né? Então, assim, eu consigo crescer na minha vulnerabilidade, né? Tu sabe que, assim, eu fiz uma imersão ano passado em Israel. Eu quero trazer Israel aqui, porque Israel, ele tem uma conexão muito forte com o agro, né? E eu tava olhando lá, tipo assim, como que a gente se torna inovativo, como a gente faz uma gestão inovativa. E vem muito disso que a gente tá falando agora, assim, na necessidade que eu cresço, sabe? E na necessidade que eu consigo visualizar grandes oportunidades. E pensa, lá, tipo, toda a agricultura, 90% da água, por exemplo, vem do mar. Então, é uma cidade, é um país, digamos, que ele não teria condições de produzir o que produz. E a inovação ela é muito real, porque ela vem justamente dessa vulnerabilidade, dessa necessidade e desse desafio. Quando você se desafia, você acaba ao mesmo tempo se motivando para ir para frente, né? E isso faz com que você consiga ver soluções que daqui um pouco na minha zona do conforto, na minha situação de acomodismo, eu não viria, eu não teria essas soluções. Então, é muito legal quando a gente fala disso, porque, como eu disse antes, né, antigamente a gente tinha meio que maquiava, né, era tudo tão perfeitinho, né, falando da comunicação, era tudo comercial. A gente premiava os melhores comerciais em questões de produção. Hoje nem é assim, eu vejo hoje mais em resultado, né? A gente é premiado pelo resultado que a gente causa, o impacto que aquilo causa. Mas assim, os melhores comerciais de produção. Então era tudo muito perfeito. Hoje eu preciso mostrar, porque, gente, como é que eu vou conectar? Se eu tô falando de relacionamento e pessoas, como que eu vou conectar com o bem lá, ou com o produtor lá onde ele tá? Falando realmente das mesmas dificuldades que eu tenho, que ele também provavelmente tenha. E quando eu faço isso, aí eu consigo gerar uma conexão, aí eu gero um engajamento, aí eu gero um impacto. É nesse sentido, eu mostrar a vulnerabilidade. E isso é um desafio bem, porque assim, ó, é difícil quando as pessoas não querem se mostrar fraca, ou se mostrarem frágil, ou mostrar que elas têm alguma fragilidade, né? Só que quando eu mostro isso é que eu me mostro forte, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Porque você expõe, né? Você expõe sua opinião, você expõe como que você pensa, as suas estratégias, você expõe e você fala, não, beleza. E você, na internet principalmente, você fica mais vulnerável porque você está aberto a críticas, que as pessoas estão lá, ninguém conhece ninguém, mas todo mundo conhece todo mundo, e aí vai falar o que ele quiser falar, né? A gente até enfrentou uma crise recentemente, no final do ano, a gente fez um anúncio para uma empresa de bioinsumos, né? Fertilizante organomineral. Organomineral. E a gente sabe, cama de frango fede. E aí a gente fez alguns anúncios
e a galera começou a comentar, mas vocês deixam a cidade toda fedida, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente precisou gerir isso. Então a vulnerabilidade de você se expor na internet vai causar um contraponto, vai expor também as suas falhas. Mas pensando nessa linha de evolução, né? De evolução do produtor. O produtor evoluiu, o produtor está conectado, o produtor está na internet. Qual é a sua percepção agora do contraponto? Aqui tem o produtor e aqui tem as empresas. Vamos falar de fora da porteira agora. E as empresas conseguiram acompanhar essa evolução de comportamento do produtor? O que você acha disso? Então, eu acredito que ainda estamos no caminho. Ainda estamos no caminho, assim. Acho que esse é um grande desafio nosso como profissional. E assim, eu vejo assim, ó, bem que esse trabalho que vocês estão fazendo, que a gente acaba também fazendo aqui na agência, toda a empresa é uma empresa de educação hoje. Quando a gente fala em produzir conteúdo, é justamente isso que vai fazer com que a gente alimente esse nosso mercado, o nosso segmento, sabe? A gente precisa, tá na nossa mão, na nossa responsabilidade, levar essa educação, esse ensino, essa provocação para as marcas, porque, cara, é difícil quando eu chego assim para um vendedor ou para uma empresa, que ela tem que mudar a forma como ela vendia antigamente, entende? Eu não posso mais falar só do produto, ou encher o meu Instagram, como eu estava falando antes, de foto do produto, de foto do meu serviço. Não, eu tenho que falar, cara, pensa bem, quando você vai viajar, vou dar um exemplo mais claro, você vai viajar e você tá ali no Instagram, você não quer comprar, você não vai comprar mala pelo Instagram, né? Você não vai comprar. Agora, se você vê um Instagram que está mostrando a experiência lá do local, da onde você ir, um guia do que você vai poder fazer lá na viagem, como você monta o teu guia lá de viagem, teu cronograma, teu roteiro de viagem, algum Instagram que vai te trazendo isso e no final ela vende a mala, você vai seguir esse Instagram, você vai conectar com ele e quando você vê aquela mala que ela vai mostrar, você vai comprar. Então, assim, é toda uma mudança de comportamento muito grande. Só que como que tu muda esse comportamento? Fazendo o que você está fazendo hoje, o que a gente está fazendo aqui hoje, levando conteúdo, mostrando essa diferença, provocando essa mudança, né? Porque não é simplesmente vir a página, eu funcionava assim, a partir do momento não funciono mais. Eu tive uma grande dificuldade, inclusive, com a mudança do time, quando do marketing do off, né, pro digital. E agora, de novo, a gente também está enfrentando isso, porque agora o que eu tenho? Eu tenho, sei lá, eu tenho designers, publicitários, redatores, todos eles agora tendo que usar ferramentas de IAs. E aí eu começo a trabalhar com o quê? Com o ego, tanto meu, todo mundo tem os egos. Gente, eu me formei, demorei 6 anos para me formar, fiz uma especialização, agora eu boto tudo lá no ChatGPT. Sim. Você tem que saber usar essa ferramenta ao teu favor, porque você não vai conseguir não usar ela. Se você não usa, você vai ficar para trás. Então, entender como que eu tenho... Por isso que eu falei antes, o nosso maior desafio hoje é entender que nós estamos numa era de constante evolução, de constante conhecimento, de grandes buscas para esse desenvolvimento. Eu não posso mais me acomodar. Isso aqui tá só começando, eu penso isso. Só tá começando, vem muita coisa pela frente, e se eu não acompanhar agora, cara, eu não acompanho mais. Assim, eu posso até acompanhar, mas vou ficar bem para trás, assim. Então, voltando ali à tua pergunta com relação às empresas que trabalham com agro, precisam reformular totalmente, às vezes, o marketing, ouvir mais o marketing, entender o papel do marketing. Porque a maioria das pessoas, vou te dizer assim, que acha que marketing é publicidade e propaganda. A maioria das pessoas acha que marketing é publicidade e propaganda, né? Eu estava vendo uma moça esses dias no Instagram e ela comentou uma metáfora que eu até vou trazer para vocês assim. E ela comentou sobre isso, eu achei muito legal. Tipo assim, quando um circo, né? Ele vem pra tua cidade e ele coloca um cartaz para divulgar que ele chegou e tal, é um anúncio, né? Quando o dono do circo coloca um elefante para circular na cidade, para mostrar o que vai ter, né? Isso é uma promoção. Se o jornal da cidade
o elefante circulando e tudo isso gerando toda uma publicidade. E se o dono do circo, olha que legal, responde as perguntas dos interessados, falando do que vai ter de atração, qual é o cronograma, isso é venda. E planejar tudo isso, pensar cada coisa, cada ponto desses, isso é marketing. Então, gente, marketing não é publicidade e propaganda. Marketing está envolvido com um todo. Quando as empresas entenderem, principalmente as empresas do segmento, entenderem que marketing está ligado ao todo e é resultado, é vendas, eu acho que esse mindset muda, sabe? Então, assim, vejo que a gente está no caminho para isso, sabe? Eu acho que a gente já enfrentou grandes mudanças. Desde aquela questão que eu falei para você antes, que a gente trabalhava sempre o produto, por exemplo, estava trabalhando com um cliente de máquinas, é sempre a máquina, né? E aí a gente queria trabalhar a máquina de forma diferente, a gente nunca conseguia fazer isso, né? Trazendo outras questões ali que tem várias formas de trabalhar. Agora não, a gente já consegue ter um pouco mais de liberdade, a gente já vê assim o pessoal do agro também botando a cara, sabe? Porque entendendo que eles precisam vir, que eles precisam trazer a humanização, que eles precisam trazer esse dia a dia, essa experiência do que está acontecendo, né? E precisam trabalhar o conteúdo de forma natural e simples, com as suas vulnerabilidades, com seus sotaques, com o seu jeitinho, com sua questão. É isso que vai conectar, né? Então, acho que a gente ainda está no caminho bem, mas assim, o que vai fazer com que a gente avance com mais velocidade, porque eu tenho clientes, não sei se você tem, mas eu tenho clientes do agro que ainda não tem um site bem estruturado, que ainda não conseguem trabalhar a rede social como a gente deveria, que ainda existe uma resistência muito grande em meio que entender que a gente precisa mudar a forma de comunicar, que não é mais, que a gente não tá só fazendo um post bonito, que a gente precisa trabalhar a estratégia, como eu falei antes, é a estratégia que vai fazer a diferença, né? Não é o marketing digital que vai trabalhar o teu resultado, é a estratégia que está por trás disso, a estratégia de venda, a estratégia de planejamento. O marketing é a ferramenta que vai te ajudar em tudo isso, né? Então, mas é entender isso. E a gente precisa, nós, fomentar esse pensamento, sabe? Fomentar, né? Eu concordo 100%, Fabiana. Eu acho que, assim, a gente tem algumas empresas que acabam se aderindo um pouco mais, que são as agitecs, né? As empresas de tecnologia, elas já vêm com um core tecnológico, já vêm com aquela cabeça mais que não, é mudança, é isso, e aí acaba mudando rápido. Mas quando a gente traz ali indústrias, a gente sabe que é um caminhão de tanque, um negócio para manobrar, um negócio é difícil, né? Tem muita escala de decisão para você conseguir convencer cada escala. A gente sabe que até alguns analistas de marketing dentro dessas empresas querem essas mudanças, mas são barrados por N motivos, tanto por não terem capacidade de educar a sua gestão, de ensinar e mostrar o valor daquilo que ele está fazendo, como às vezes também uma visão míope da gestão de falar, não, enfim, né? Tu sabe que assim, do circo foi sensacional. Tu sabe que assim, eu vejo assim, legal tu trazer essa questão da indústria, porque existe um equívoco muito grande de que, sei lá, o marketing digital é mais para sei lá, lançamento de produto, não, infoproduto, influencers, e não sei, marketing digital é para todo mundo, para começar, tá todo mundo com o celular na mão, marketing digital é para todo mundo. E a outra questão é que o pessoal acha que produzir um conteúdo, eles não produzem para o cliente final, eles produzem para eles mesmos. Quantas empresas, não digo só a indústria, produzem para eles mesmos? Não sei se tu enfrenta isso, mas eu enfrento isso diariamente e assim, é uma questão assim da gente, voltando de novo a educar, né? Cara, você não tá produzindo para você olhar o post, você tá produzindo para o cliente final, e é sempre o cliente final, independente se é a indústria, se é a revenda, se é o cara que vem direto pro produtor, é sempre o cliente final. Produza conteúdo para o cliente final, porque o cliente final é que vai movimentar toda essa cadeia. No final, é o cliente final que vai dar que vai consumir, que vai comprar. Então, quando você vai produzir o conteúdo,
produza para o cliente final. E entenda que você está produzindo para o cara, não para você mesma, não para a gente alimentar aquele ego. Às vezes assim é uma questão de ego. E entenda o que é importante, né, dentro do marketing digital. Às vezes, cara, às vezes eu fico pensando assim, o próprio social media, né? O papel do social media, assim, pensa, geralmente são pessoas jovens de 20, 25 no máximo que entraram agora que eu digo assim, né, que a gente já tá com uma experiência maior. Uma bagagem, né? E, cara, ele tem que falar com o gestor, ele tem que falar com o produtor, ele tem que falar com... Ele tem que entender da cabeça do empreendedor, ele tem que entender do... Tu entende isso? Então, assim, olha a complexidade, olha como é importante. Então, voltando, né? Quando a maioria das empresas entenderem que o marketing, ele tomou um grau de importância que já tinha, mas que não era visto assim, a empresa vai mudar, muda de patamar, muda, e assim, eu fiz uma campanha esse tempo para uma empresa de semente, né, para o produtor comprar semente, e é aquilo que você falou antes, a Orbia lá, a plataforma, já é bem mais antiga, e as empresas não têm essa visão, a maioria ainda está entrando assim nesse segmento achando que tipo, o produtor não está ali, como eu falei antes, e vou te dizer... Vou fazer um teste porque estão insistindo muito. Exato, e vou te dizer assim, ó, qual que é o problema hoje? Sim, produtor styling, sim, ele não vai comprar de ti ali no Instagram, mas ele vai acessar, ele vai buscar, e aí que tá, é o marketing com a venda, é o marketing com a equipe de venda. Você precisa alinhar isso, porque a estrutura não está pronta, às vezes, a estrutura comercial não está pronta para receber esse contato. É verdade. Não, a gente fez isso com uma indústria recente também. Pra você ter uma ideia, ficou 2 meses, a galera não foi lá no WhatsApp, que a gente colocou um bot e tal, mais para receptivo, para a gente separar. Eles vendem só para fazenda, mas eles têm também a casa e jardim, só que é para revenda, né? É uma indústria também de fertilizantes. E aí, quando eu fui ver, tinha 142 leads não respondidos. Gente, é um cliente batendo na porta, né? É um cliente batendo na porta, cara. E o WhatsApp é uma das melhores ferramentas do agro. Tipo, disparado. E assim, essa agilidade, né, bem assim, eu acho que a gente tá, como eu falei antes, mudando uma mudança de era, né? Então, falando um pouquinho, eu que já sou um pouquinho mais da vanguarda, a gente vem ali, acompanhou aquela questão da era digital, onde a gente só tinha poucos acessos, como eu falei antes, né? Falando da nossa parte de comunicação. Então, a gente tinha jornal, TV, rádio, outdoor. E hoje a gente vem aí para uma era onde o indivíduo que é importante, né? Eu me tornei aqui, você também, um fomentador de conteúdo, um cara que leva informação. E aí, tu imagina, o acesso à informação é tão grande, que isso gera uma ansiedade muito, muito grande até em todo mundo, tá, né? Como que a gente resolve isso? O que é o acesso? O que é o certo? O que não é? Então, várias mudanças ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem esse papel aí, voltando, né, de treinar os nossos clientes, de treinar o nosso segmento, de fomentar essa mudança, sabe? E quero dar os parabéns para vocês, porque é assim que a gente vai fazer, unindo forças, e é assim que a gente tá plantando. Comecei antes ali falando que a gente constrói o nosso futuro hoje, né? Então, a gente tá fazendo isso aqui. Porque se a gente não fizer isso, cara, a gente também vai ficar para trás, né? A gente entender que a gente precisa trabalhar o nosso segmento, levar para ele essa informação, treinar, porque para nós, como a gente tem essa visão mais ampla do marketing em si, a gente consegue absorver mais rápido essas mudanças, essas ferramentas que estão surgindo. Então, que a gente leve isso para o nosso cliente, que a gente consiga trabalhar isso no nosso segmento, fortalecendo cada vez mais esse segmento, porque o resultado vai vir para nós, vai vir para a gente também, né? Perfeito. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? O pessoal fala muito por aqui, mas é exatamente isso, Fabiana. O nosso senso de propósito é esse. A gente sabe que tem muita gente fazendo diferença no digital, no marketing, no agro, só que essas pessoas não têm espaço para falar. Então, por isso que a gente criou isso aqui, né? Para criar esse espaço, para a gente falar, não, vamos levantar a bandeira do digital, vamos conectar marketing a vendas e falar que são gêmeos siameses, que é o ventrículo esquerdo e direito,
que é Chitãozinho e Chororó, né? Não tem um sem o outro, e que É a gente verdade, precisa fazer isso, né? é Então, verdade. eu acho que essa mudança, né? E você que está ouvindo isso, talvez é um analista, manda esse episódio aqui pro teu gestor, pro dono, pro teu amigo, que ainda tem uma visão ainda, fala, puxa, eu quero melhorar a visão dessa pessoa, eu quero mostrar para ele que o digital realmente faz sentido. É importante você compartilhar isso que a gente está fazendo hoje, divulgar para mais pessoas, não para a gente ficar mais famoso, mas é para realmente ajudar você aí a conseguir aprovar aquele teu projeto que você não consegue aprovar de jeito nenhum. Fala, olha, tem gente no mercado falando isso, né? A gente tem vários episódios com pessoas que estão ocupando cargos grandes e agências grandes, como da Fabiana, por exemplo, que a gente está falando, olha, vamos sacudir essa árvore aí que se a gente só vai ficar quem segurar no digital. Exatamente, exatamente. E entender, né, que, cara, não faz sentido. Você ó a experiência, né? Vai no Uhum. restaurante. Vai no restaurante, lá, de repente não tá na tua própria mesa, não tá todo mundo às vezes pegando o celular. Acontece isso, não acontece? QR Code, não tem nem como, o cardápio é QR Code. Aí Não, o QR Code lê os teus dados do celular. Aí depois o anúncio do restaurante tá no teu Instagram. exato. Então, assim, sei lá, a gente tá numa roda de amigos, num restaurante, daí um pouquinho tu olha, tá todo mundo no celular. Cara, então assim, não faz sentido nenhum você não tá produzindo conteúdo. Tá todo mundo na rede, tá todo mundo no marketing digital. E o marketing digital é para todo mundo. Primeiro ponto, é um ponto de acesso tão fácil, tão. Imagina eu comparando lá com a RBS, né? Com a veículo de comunicação mais tradicional, eu não tinha certeza se eu estava falando com o produtor mesmo, né? Eu sabia que eu tinha um percentual. Agora eu tenho certeza que eu atingi o produtor X, que gosta de X carro, de X se veste assim assado, que mora lá em Goiás. Eu tenho todos esses dados nas minhas mãos, então assim, faz sentido, né? Faz sentido a gente achar que o produtor não tá? Cara, não tem como. E também não faz sentido É você não verdade. produzir e trazer teu conteúdo, sabe? É isso. Uma vez me fizeram essa pergunta, o produtor está na internet? Eu falei assim, tá. Só que as empresas falam que não. Por que elas falam que não? Porque, porque o produtor não está comprando delas, porque elas não estão falando o que o produtor quer ouvir, elas estão falando o que elas querem falar. Porque Exato. o produtor está comprando na Magalu, o produtor está comprando no Mercado Livre, o produtor está comprando no Shopee, o Aham. produtor está comprando. Cara, o Só não produtor é está uma pessoa comprando de normal. você. Só não está comprando de você, né? Porque você Porque não ele tá compra a ali. camiseta da Insider, né? Ele compra o bonezinho dele, ele compra a Dodge Ram dele que conecta no Bluetooth do celular que tem o Spotify. Ele só não está comprando de você, porque você não está sabendo fazer. E, Mas é isso. e é verdade, cara, assim, e aí a gente fala em produzir conteúdo, né? E é importante a gente dizer por quê, cara. Porque assim, ó, quando tu produz conteúdo, você impacta diretamente a venda. Por quê? Porque você vai trazer um conteúdo que vai mostrar a realidade, que vai trazer o teu contexto diário, que vai falar de uma forma do teu produto, do teu serviço, né? Não falando diretamente, lembrando, né, que a gente tem que falar é o meio que conecta, não é lá o produto estampado. Então, isso impacta a venda. É por isso que a gente fala em trazer conteúdo, né? E, cara, como a gente disse antes, ninguém quer saber ali, tipo, até a gente se apresenta, óbvio, né? Mas assim, o que que eu tô fazendo aqui? O que que você tá fazendo? Bem, levando informação, é isso que o cara quer saber. O que o produto faz lá pra mim? Resolve a tua dor, mas como? Qual que é o como disso? O que acontece? É isso que funciona, né? Ninguém quer saber do produto. Dane-se o produto, eu quero só resolver o meu problema. Se esse produto resolve o problema, beleza, mas ele não resolve, dane-se o produto. Uhum. E as marcas que conseguem trazer essa humanização, conseguem mostrar isso, cara, então é o que mais estão se destacando, né? Bem, assim, a gente vê. Então, assim, eu vejo uma evolução muito grande do agro. A gente tem, se nós olhar para 2 anos atrás, nós tínhamos, sei lá, um ou dois influencers dentro do agro. Hoje a gente vê, eu vejo vários, assim, agrônomos, próprios produtores, é, tem lá os primos, RTP, né? né?
Os primos, o pessoal lá que trabalha no humor e Isso. trabalha o dia a dia, é um baita exemplo pra gente trazer aqui. Tem os O RTVs. Abimael também, eu gosto bastante do Abimael, que é o pai, né? O pai e o filho, né? Aham, Da aham. fazenda, é muito legal. Cara, é isso, assim, sabe? Tipo assim, a gente virou. Eu sempre digo assim, que a gente saiu de telespectadores para protagonistas. Nós somos. Hoje a gente é a mídia. A gente é que faz, Uhum. né? Eu sou mídia, você é mídia, a gente é que traz o conteúdo, a gente que faz. Quando a gente fala a gente, você também. Né? Você pode ser a tua. Se tu olhar para quem te segue, elas já seguem por algum motivo. Então, a gente entender, né, que é isso, que a gente tem essa oportunidade de estar acessando diretamente o teu cliente, diretamente, né? E tá levando informações e gerando valor, porque esse é o grande, acho que o grande desafio, assim, também é como tu gerar esse valor, como tu mostrar esse valor do que tu tá fazendo, sabe? Os gerentes de marketing, as equipes de marketing, elas têm que mostrar isso e tem que educar, como a gente tá falando, a gestão, né? E os gestores, eles têm que se abrir. Vamos abrir a mente para entender que aproveitar a oportunidade, né? Que se a gente não fizer isso, cara, você vai ficar aí, vai demorar para acertar, vai demorar para o que você tá levando aí, sei lá, 10 anos, você vai ter em, sei lá, 5 meses. Então, quando eu falo isso, o pessoal acha que não, mas assim, é isso mesmo. É muito rápido, né? E aquilo, né? Não é uma questão de, vai rolar, não vai rolar, isso aqui não é pra gente e tal. É assim, ó, o dinheiro tá na mesa. A opção é desse gestor pegar esse dinheiro ou não. O dinheiro tá na mesa, a gente ainda tem um oceano azul dentro da internet para gerar resultado, aproveitar que o custo por lead tá baixo, porque no agro a disputa é mais de boa. Então aproveita agora. Se você não aproveitar esse dinheiro, esse gestor, na verdade, ele não está pensando no bem da empresa. Não estar no digital é não pensar no bem da empresa. É pensar no bem-estar dele. Eu acomodei, eu vou ficar nessa, tanto comercial como marketing. Se ele estiver tomando essa decisão, ele está deixando dinheiro na mesa. Ele está deixando a oportunidade. E ele foi contratado para quê? Né, o diretor, o CEO, o gerente de marketing, diretor de marketing, e o comercial foi contratado para quê? Para gerar dinheiro. E aqui tem muito dinheiro, só a galera tá vindo pegar esse aqui, tá vindo pegar um campo lá, que também vai funcionar. Mas aqui também tem muito dinheiro, tem muita oportunidade. Porque se a gente for falar, tem que mudar a mentalidade, beleza, ele vai ter. Não é mudar a mentalidade, ele tem que enxergar que aqui tem. Se ele não enxergar que tem oportunidade de dinheiro, ele não vai mudar essa mentalidade. O que eu falei, né? Entender primeiro o que é o marketing, deixar de confundir marketing com publicidade e propaganda, né? Porque aí você entende que o marketing, ele é o todo, né? Ele é ele é o todo, ele é o planejamento, ele é a estratégia e ele é a venda. É isso. Aí se você trabalha isso, o marketing alinhado com uma estratégia de venda, não tem como dar errado, não. E outra, se você entender que marketing é entender de comportamento e começar a entender sobre comportamento humano, você escapa até dos algoritmos. Porque quando eu entendo de comportamento humano, eu consigo entender que se uma estratégia não está funcionando, eu já consigo prever uma outra. Porque eu estou entendendo o comportamento humano, o que está funcionando. Então, assim, pra gente, né, eu acho que se uma pudesse deixar uma dica aí de tudo que a gente falou, cara, é entender que marketing é para todo mundo, né? É para todo tipo de serviço, é para todo tipo de segmento, é para todo mundo. Que faz parte você entender de conteúdo, fazer conteúdo, não faz sentido você não fazer conteúdo, não faz sentido você não fazer conteúdo se o teu cliente está ali com acesso direto. E entender que produzir esse conteúdo, ele vai impactar diretamente nas tuas vendas, né? E que o marketing faz isso, promove tudo isso. Então, cara, é isso, né? Não tem como, né? Sensacional. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim. Se você gostou desse episódio, já deixa aquele seu joinha no vídeo, já se inscreve no canal do YouTube. Se você não fez isso ainda, faz isso aí. Se
Se você não está assistindo ao vivo, está assistindo no Spotify, você também pode seguir a gente, ouvir. No YouTube ao vivo, a gente vai ter, né, também no Instagram e no LinkedIn, a gente tem todas as quartas e sextas um convidado novo, exatamente. Agora eu me comprometi em acordar cedo e fazer todas as quartas e sextas, levantar as pessoas da cama junto comigo para a gente bater um papo. E a Fabiana, obrigado por ter aceitado isso. E lá no Spotify, a gente vai ter todas as... são quartas e sextas no YouTube, terças e quintas no Spotify vai sair novos episódios. Então, Marte, eu não quero assistir no YouTube, só assisto no YouTube quando eu estou na esteira. Quando eu estou malhando, eu estou no fone só. Então, põe aí o teu podcast, vai caminhar, põe o teu podcast, vai fazer um trabalho que não exige tanto da mente, mas você, né, de design ou alguma coisa assim, bota aí no podcast, vai fazer uma viagem, bota o podcast, só achar a gente lá no Spotify, você vai achar como Marketing Digital e Agronegócio. Esse é o nosso canal ali. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, @Vindicultura. Fabiana, se a galera quiser contratar a Fabiana, puxa, eu amei o jeito da Fabiana, eu preciso falar com ela, eu tenho que colocar offline e digital na minha empresa. Como é que ela faz para te procurar, Fabiana? Olha, a primeira coisa que eu vou dizer, se você pensa em contratar a estratégia para fazer post, não contrate. Não nos solicite. Cara, não. A gente trabalha com a estratégia, como o próprio nome diz, né? A gente trabalha com a estratégia do negócio. Então, fazer o post lá pode deixar para o designer e tal. Não é isso. É muito mais profundo que isso, gente. O marketing é entender de comportamento e a gente busca aqui dentro realmente entender sobre o comportamento humano para trabalhar com todas as ferramentas que nos ajudam a realmente dar um resultado. E acredite, assim, tudo isso que a gente falou agora, né, bem, assim, ó, é para a gente evoluir, é para a gente gerar resultado para você, é para a gente conseguir fomentar cada vez mais o seu resultado, o seu negócio e você realmente estar conectado com aquilo que faz sentido, né? Porque hoje a grande busca é para aquilo que faz sentido. Então, que a gente aproveite essa oportunidade que a gente está tendo hoje nessa era exponencial, que era o que eu estava falando antes, né, bem? A gente saiu de uma era ali onde a gente só tinha poucos acessos para uma era exponencial. Todo mundo aqui produz conteúdo, todo mundo tem a oportunidade de acessar a hora que eu quero, na velocidade que eu quero, na profundidade que eu quero. Cara, isso me dá um poder muito grande. Então, que a gente entenda isso, que a gente explore isso ao nosso favor, falando daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita. Então, se você acredita no teu negócio, não faz sentido você não produzir conteúdo. Então, voltando, não falei, né, como contrata a estratégia, estratégiaagro.com.br, segue nós aí no Instagram, Estratégia Agro, o perfil do Instagram também. E mais uma vez, bem, obrigada pelo convite, né, e pela essa troca grande aí. Parabéns para vocês por esse promover aí desse negócio de gerar conteúdo. Acho que é isso aí mesmo. Imagina, a gente só criou canais para pessoas incríveis como você, por exemplo, virem falar aqui e ajudar a gente. Porque eu estou aqui como um mero aprendiz. Estou à disposição. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Fabiana. Um forte abraço, uma boa sexta-feira para vocês e sextou. Até a próxima. Tchau, tchau, bem. Tchau. Pronto, fechou aqui. Obrigado, viu?